Encontrar o melhor da educação no Brasil em um só lugar. Cursos técnicos profissionalizantes reconhecidos pelo MEC. Preparatórios para o Enem, concursos públicos e OAB. E tudo isso com mensalidades a partir de R$30. É a Teleporte preparando você com os melhores do Brasil na sua cidade. Com aulas via satélite, ao vivo e interativas. Acesse redeteleporte.com.br. Escolha a telesala mais próxima e inscreva-se já. Teleporte, o melhor da educação no Brasil em um só lugar. Boa noite, bem-vindos ao nosso Sistema Teleporte de Ensino dentro do curso de Formação Técnica em Administração. Nosso módulo trata de legislação e a nossa aula é a número 6. Conosco, Tati e os polos conectados. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula. E online estão os polos de Carpina, Caruaru, Gravatá, João Pessoa, Parelhas, Pesqueira, Porto Velho, Sapé e Surubim. Tenham todos uma ótima aula. Corrigindo, vou dizer boa tarde também ao polo de Porto Velho, pela diferença de fuso horário. Mas, para vocês verem a abrangência do sistema Teleporte de ensino, formando alunos em todos os rincões do país. Então, relembrando, nosso módulo de legislação termina hoje com a aula número 6. Certo? Tivemos várias aulas com a participação dos senhores, porém, no nosso último chat, eu fui surpreendido com a pouca presença dos alunos, que não teve nenhuma adesão. Então é sinal de que os alunos estão sem dúvidas, conseguem resolver todas as tarefas e estarão aptos a desenvolver a nossa atividade curricular integradora, que será na próxima terça-feira. Então, é muito importante a participação dos senhores, seja no chat ou no fórum, para tirar as dúvidas. Então, vamos tratar hoje de um direito do consumidor. É um direito, até posso dizer, recente dentro da nossa legislação. Tem apenas 20 anos agora. E todos vocês têm ou pretendem comprar algum produto ou serviço, ou adquirir um serviço. Então, para o nosso técnico, a importância do direito do consumidor tem a ver no sentido da visão da empresa. Então, o técnico, dentro da empresa, ele vai ter que prevenir e evitar problemas com o consumidor e, ao mesmo tempo, poder cativar esse consumidor, tornando ele fiel aos produtos da empresa. Então, a gente vai aprender a parte de legislação, em que vocês vão trabalhar algumas competências, que serão elas: identificar a legislação referente ao direito do consumidor. Nós temos algumas leis que tratam disso, decretos, a nossa própria Constituição, então vocês vão ter que saber quais as leis se aplicam ao nosso direito do consumidor. Ainda, vocês vão ter que relacionar a nossa legislação às relações consumidor-empresa. Então, tendo conhecimento da legislação, tendo conhecimento da lei, do que está escrito na norma, vocês vão adequar as relações do consumidor com a empresa. Então é importante ter essa capacidade, essa competência, você como técnico em administração. Outro tópico a ser trabalhado com vocês: conhecer as medidas preventivas de conflito entre consumidor e empresa. Então você, como técnico, dentro do seu trabalho, desenvolvendo seu trabalho, você vai trabalhar as medidas preventivas para evitar o conflito entre o consumidor e a empresa. Seja a empresa de call center, seja em relação ao produto da empresa, em relação ao serviço. Então, algumas dessas medidas são consequência do conhecimento da legislação. O técnico, tendo conhecimento da legislação, vai poder assessorar
vai poder auxiliar na questão da prevenção de conflitos. Então, é muito mais fácil, muito mais barato, digamos assim, prevenir o conflito do que depois tentar contornar ou indenizar um consumidor. E, afinal, vocês devem ter a capacidade de preencher um contrato de consumo qualquer. Então, terão que trabalhar, particularmente, contrato de adesão ou outro qualquer tipo de contrato. Seguindo, então, as habilidades de aprendizado desse modo se direcionam aos diferentes tipos de composição dos contratos, direitos e deveres dos contratantes e a legislação aplicável. Então, o módulo como um todo está sendo fechado hoje na questão do direito do consumidor, onde vocês vão conhecer alguma coisa dos contratos de consumo, direitos e deveres dos contratantes e a legislação aplicável. Particularmente numa visão empresarial, da visão você dentro da empresa como técnico em relação ao atendimento ao consumidor. Já para você trabalhar isto, é importante, então, conhecer a legislação do direito do consumidor, identificar a legislação, os direitos e deveres das partes, os contratos de consumo e preencher a nossa documentação pertinente, você como técnico de administração. Bom, primeiramente vamos trabalhar o que vem a ser o conceito de consumidor. Lá na nossa lei 8.078, que é o nosso Código de Defesa do Consumidor, está lá a definição, uma das definições, certo? A nossa apostila trabalha esses conceitos, certo? Uma das definições do que vem a ser consumidor. Eu vou detalhar cada uma para vocês terem uma noção mais exata do que se refere este vocábulo, muito em moda, principalmente na época de final de ano agora. Lá no nosso artigo 2º da lei tem: consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Então veja que é um conceito bem amplo, certo? Em que engloba um universo muito grande de pessoas, seja física ou jurídica, que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Particularmente, essa última parte do artigo explica destinatário final. Por que eu estou ressaltando isso? Porque a pessoa jurídica que compra um produto para desenvolver a sua atividade econômica, ela pode não ser considerada como consumidor. Se ela recebe matéria-prima para fazer, uma empresa montadora de veículos, recebe a matéria-prima do aço, da siderúrgica, esse produto, essa relação não vai ser considerada como de consumo, vai ser considerada uma outra relação econômica. Então, esta é a nossa primeira definição em relação a consumidor. Outro conceito que traz a lei, que vocês vão trabalhar ela a fundo, certo? É muito importante, seja você como técnico, seja você como cidadão conhecedor dos seus direitos. Outra definição, dentro do nosso artigo 2º, parágrafo único: equiparam-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Certo? Então, consumidor não é só o indivíduo, um só. Ele pode vir a ser uma coletividade de pessoas, ainda que não se possa quantificar quantos são. Então, em relação, por exemplo, uma empresa lança um produto no mercado, tipo um aparelho de celular, e certa quantidade de pessoas compra aquele aparelho e aquele aparelho dá defeito. Não há como determinar quantas pessoas são atingidas pelo defeito do aparelho.
Então, o consumidor que comprou o celular está dentro dessa coletividade de pessoas. Outra questão que a lei abrange na nossa terceira definição de consumidor é que a responsabilidade do fato do produto e do serviço. Então, o Código, ao atribuir responsabilidades, seja a empresas